E aí, turminha, beleza? Hoje a aula então é sobre a África, esse imenso continente que está aí aos pés da Europa e do lado do Oriente Médio. Continente esse que tem diversas sociedades diferentes uma das outras, e muito dessas diferenças não vêm só do tamanho do território, que é enorme e muito diferente, mas também do contato que eles tiveram com outros povos, né? E para falar um pouquinho sobre a África, temos que ir até a antiguidade. Na antiguidade, aqui no norte da África, nós temos aí o Mediterrâneo, em que estão sendo criadas civilizações como a Grécia, que no seu auge começa a se expandir pelo Mediterrâneo, criando colônias que vai desde da Itália até aqui o litoral da França, da Espanha. Na mesma lógica, você tem aí então povos do Oriente Médio, como os fenícios, que são extremos comerciantes da época, fazendo suas colônias também no Mediterrâneo, estabelecendo suas cidades nas costas da África. Uma delas, super importante, que foi a cidade de Cartago, né, que se tornou uma potência comercial da época, rivalizando em importância até mesmo com Roma. Mas enfim, isso é uma história para um outro dia. Que ficar então nessa África mediterrânea é que os povos dessa parte da África foram extremamente influenciados pelos e pelos fenícios, né? Deixando assim a marca deles nesses povos. Por exemplo, na religião, na arquitetura das cidades, no modo de vida, na lógica de vida que foi a produção para atender o comércio. Mas enfim, então por esses motivos, ali se dá um tipo de sociedade muito diferente do que vai acontecer ao sul do Saara, do deserto do Saara, que ali embaixo você vai ter sociedades mais tradicionais africanas mesmo, beleza? Como um exemplo de cidade grande da antiguidade, você tem aí Cartago, rivalizou diretamente com Roma em importância. Nessa cidade de Cartago, então, o cotidiano era de uma sociedade europeia, né? De ostentação, de comércio, de riqueza. Então, as construções da cidade, como vocês podem ver, europeia, greco-romana. O dia a dia dessas pessoas eram equivalentes ao dos gregos. Tá? A produção feita era justamente para o comércio, para o enriquecimento no comércio, igual às lógicas das sociedades europeias da época. Beleza? Então é isso que tem que ficar para vocês. Bom, aqui eu escolhi também outros três povos que fizeram diferença na antiguidade da África. Primeiro você tem o Egito, com as suas características próprias, as suas construções próprias, cultura própria, que foi uma potência no seu tempo. Você tem Cartago, que foi super importante, como eu falei para vocês, mas aí vocês podem ver aqui a influência europeia nessa parte da África. E vocês têm o reino de Kush, que não é muito conhecido, mas que rivalizou diretamente com o Egito na sua época. Beleza? Mais para frente, então, chegamos na Idade Média, em que o continente africano foi conhecido por ser a terra do ouro. Isso devido à grande quantidade de ouro que existia na Europa, terem chegado da África, né? E quais foram os reinos que comercializavam esse ouro com a Europa, que ficaram famosos? Você tem aí Gana, Mali, Songhai, que são sociedades tradicionais africanas, que o modo de viver, a lógica de viver dessas sociedades são tradicionais da própria África, né? As religiões são tradicionais, o modo de se vestir deles são tradicionais, não tendo muita influência de estrangeiros. E não é só porque eram tradicionais que eram menos importantes. Na próxima vocês vão ver. Você tem aí, por exemplo, o Império de Gana, que era um império comercial,
na época, apesar de não ter muitas influências estrangeiras, tinha um comércio bem sofisticado, eles dominavam a agricultura, dominavam a mineração, o artesanato era voltado para o comércio enfim, era um império comercial na sua época, tá bom? Que tinha contato aí com diversos povos do mundo até então. Uma curiosidade quando se fala da África antiga era o modo de organização deles, né? Hoje em dia nós estamos organizados em estados nacionais, em que você tem, tem um governo que manda geral em todo mundo e que os países, os povos têm bem delimitado as suas fronteiras, né? Começa aqui, termina ali, é bem delimitado. No caso dos africanos, eles não tinham essa delimitação clara. O que importava para eles era a etnia, o pertencimento à etnia. Se você falasse aquela língua, tivesse a mesma religião e os mesmos costumes, é o que bastava para eles. Esse negócio do território não era bem delineado ali na África, beleza? Para frente, então, no século VII, temos aí na Arábia Saudita o surgimento de uma nova religião, né, a religião islâmica, o islamismo, e a partir um dos fundamentos dessa religião islâmica é justamente você levar a fé islâmica ao máximo de pessoas que puder, e aí você tem uma expansão do islamismo no norte da África, o que vai influenciar demais os povos dessa região e vai fazer que eles sejam ainda mais diferentes socialmente, enfim, eles vão ser muito diferentes dos outros povos da África devido a essa islamização, beleza? Num outro momento também da história africana, nós temos mais influências de fora, que seria a dos europeus, a partir das navegações. E aí, século XIV, século XV, já estamos entrando aí na globalização econômica, em que os europeus saem para o Atlântico para conseguir novas rotas para o Oriente, e nessa aí conhece outras partes do mundo, né? E dentro dessa lógica comercial, então, que já existe as Américas, os europeus encaixam a África nessa dinâmica, tornando ela como a maior provedora de mão de obra escravo daquela época. E aí você tem, a partir desses contatos, por causa do comércio de escravos, mudando novamente certas sociedades africanas que eram de uma maneira e foram mudadas por causa desse contato, por causa desse comércio. E com isso terminamos a aula hoje, né?